O experimento 3 de biologia tem o título Vamos dar um nó no osso? E nós vamos analisar a constituição óssea. Para começar, o osso é formado pela matriz óssea e pelas células, células vivas especializadas, por exemplo, osteócito, osteoblasto, osteoclasto. Mas para a gente agora, o que vai interessar é a matriz óssea. Essa matriz óssea, que é a substância intercelular, ela é composta por componentes inorgânicos e componentes orgânicos. Como componente orgânico, nós temos principalmente o colágeno, que é uma proteína. Como componentes inorgânicos, nós temos vários, principalmente o fosfato e o cálcio. Entre eles, a gente tem também o magnésio, o potássio, mas para a gente, o que vai importar agora mesmo é o fosfato e o cálcio. Essas duas substâncias inorgânicas, o fosfato e o cálcio, eles formam o fosfato de cálcio, que formam cristais de hidroxiapatita que conferem ao osso rigidez. No caso desse giz, por exemplo, ele é rígido, porém ele não é resistente, ele quebra com facilidade. O componente orgânico, que é o colágeno, a proteína que nós falamos, confere ao osso flexibilidade, como por exemplo nessa borracha aqui, ela é flexível. No osso nós temos tanto o componente que confere rigidez, como o componente que confere flexibilidade. Assim nós temos uma estrutura que é bem resistente. Agora vamos imaginar, no nosso experimento, nós vamos fazer, ele é formado por duas partes. Uma das partes, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mergulhar um osso em uma solução de ácido acético, no vinagre. O que vai acontecer? Vai ocorrer uma reação com fosfato de cálcio. Essa substância aqui é como se ela fosse eliminada dos ossos. O que vai acontecer, então, após um tempo desse osso mergulhado no ácido acético? Esse osso vai ficar flexível, porque a substância que dava rigidez a ele foi retirada. Em uma outra parte do experimento, nós vamos colocar esse osso em uma chama. Nós vamos então colocar como se fosse colocar fogo aqui no osso, esquentar bastante esse osso. O que vai acontecer? O calor vai desnaturar essa proteína chamada colágeno. O que é a desnaturação de uma proteína? É como se essa proteína perdesse a forma dela e perdesse a função. Então eu vou estar retirando do osso, inutilizando do osso essa substância que dá flexibilidade. Sem a substância que dá flexibilidade, o que vai acontecer com o osso? Ele vai ficar fácil de ser quebrado. Então, essas duas partes do experimento vão estar mostrando para a gente a importância das duas, né? Principalmente dessas duas substâncias aqui, que juntas dão a resistência ao osso.